O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Como já disse no início, hoje, 5 de agosto, é dedicado a Nossa Senhora das Neves, uma festa muito antiga, que os jesuítas depois trouxeram aqui para o Pará, esta devoção. E Vigias, uma das mais antigas cidades, mais antiga do que Belém, recebeu esta devoção e ficou padroeira da vigia. De onde vem este nome? Engraçado, Nossa Senhora das Neves. Vocês paraenses nem sabem o que é a neve. Talvez nunca viram. Mas aconteceu o seguinte: diz a história antiga que o Papa Libério, os primeiros papas no quarto século do cristianismo, queria construir uma igreja Nossa Senhora em Roma. Não sabia onde, em qual lugar melhor. E assim, com esta preocupação, de noite ele sonhou que num colle de Roma, o Esquilino, apareceu neve num lugar bastante amplo, onde se podia construir uma grande igreja.
Agora, este problema é um milagre, porque neste período, hoje, por exemplo, em Roma, está fazendo 40 graus. Neve com 40 graus não existe. E de manhã, de verdade, o Papa mandou ver naquele lugar e havia neve mesmo, com todo este calor. Aí o Papa interpretou isto como sinal que Nossa Senhora queria ir à igreja. E foi construída a primeira igreja. Por isso foi dedicada a Nossa Senhora das Neves. Daí vem a origem deste nome. Um século depois, houve o Concílio de Éfeso, em que os bispos reunidos definiram o dogma da maternidade divina de Maria, dando a ela o título em grego Theotokos, Mãe de Deus. Porque havia alguns bispos hereges, não preparados, que achavam que Maria era só mãe do corpo de Jesus, mas não de Jesus, como Deus. Mas Jesus é uma pessoa só. Pois os bispos definiram, é verdade que Maria deu vida ao corpo, à humanidade de Jesus, mas Jesus é uma pessoa só. Portanto, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se tornou homem por meio de Maria, no seio de Maria. Portanto, Maria é mãe de Jesus, sendo que Jesus é Deus também. Portanto, Maria é mãe de Deus, Theotokos. Daí vem esta definição dogmática. Maria é mãe de Jesus. E o Papa, em lembrança a este concílio ecumênico, no 431, mandou ampliar aquela antiga igreja do Papa Libório. E hoje temos a belíssima igreja chamada Santa Maria Maior. Tirou o nome de Neves, maior, porque era a maior igreja dedicada a Nossa Senhora naquela altura. Os brasileiros, que são muito danados neste ponto de vaidade, quando construíram Nossa Senhora Aparecida, fizeram questão que fosse maior ainda. Por isso, Nossa Senhora Aparecida é muito maior de Nossa Senhora, chamada Santa Maria Maior, lá em Roma. Esta é a história, para saber por que Nossa Senhora das Neves. E tem muitas mulheres aqui que se chamam Neves, Nossa Senhora das Neves, em devoção a Nossa Senhora. Agora passemos ao Evangelho. Jesus multiplica os pães para uma multidão de 5.000 pessoas. Se vocês prestarem atenção à minha leitura, Jesus, antes de multiplicar, faz os gestos com as mesmas palavras, mesmos gestos que fez quando instituiu a Eucaristia e que o Padre repete na consagração, em que ele pega o pão, levanta os olhos ao céu, agradece a Deus Pai. Por isso a palavra Eucaristia significa agradecimento. E depois benze o pão e o distribuiu. Os mesmos gestos acontecem na Eucaristia. Com efeito, o milagre que Jesus faz, multiplicando os pães, é uma preparação para Jesus depois instituir a Eucaristia. O Evangelho de hoje é de São Mateus. O evangelista São João, relatando este milagre de Jesus, no capítulo 6, ele depois vai falar sobre a promessa da Eucaristia. Porque o dia depois da multiplicação, Jesus, a mesma multidão que acorreu numerosa, Jesus chama a atenção.
vocês estão me procurando hoje não tanto para ouvir a minha palavra, quanto para receber comida de graça. Mas o Pai do céu vai dar a vocês outra comida, porque o pão que vocês comem aqui na terra alimenta a saúde física, mas depois você passa fome de novo e precisa comer de novo. Enquanto o Pai do céu vai lhe dar outro pão, que será o meu corpo, e este novo alimento vai lhes proporcionar uma vida que não morre mais, que é a vida eterna. Assim Jesus prepara a Eucaristia. Dito tudo isto, caríssimos irmãos, nós estamos continuando obedecendo a ordem de Jesus, que disse aos apóstolos, quando instituiu a Eucaristia no cenáculo: fazei isto em minha memória, dando uma ordem para continuar fazendo aquilo que acabava ele de fazer. E nós estamos obedecendo, como eu estou obedecendo a Jesus, fazendo o que ele fez. E o pão do altar, que nós chamamos hóstias, partículas, hóstias, se transforma no corpo verdadeiro de Jesus. Agora não Jesus mortal, agora é Jesus ressuscitado. E este corpo de Jesus que nos alimenta. Agora prestemos atenção. Jesus quer que este pão novo, que dá a vida eterna, que é o corpo dele, seja destinado para todos. 5.000 pessoas estavam no primeiro milagre da multiplicação dos pães. Todos comeram, todos receberam com fartura, tanto que depois recolheram 12 cestos de sobra de pedaços. Então Jesus tem a vontade, gratuitamente, sem cobrar nada, de doar agora não mais o pão que mata a fome do estômago, mas o pão eucarístico, que é o corpo dele, para nos doar a vida dele, que é imortal. A intenção de Jesus, que este pão eucarístico chegue a todos, não só a uma parte apenas. Esta manhã, vocês estão aqui na Basílica, muitas pessoas, mas o que esta gente, em comparação da multidão que habita em Belém? Jesus gostaria que todo mundo pudesse aproveitar desta Eucaristia. Ontem foi domingo. Graças a Deus, as igrejas estavam lotadas de povo, todas as missas. Mas os que participam da missa, vamos dizer que sejam 1.000 pessoas. Destas 1.000 pessoas, para estas pessoas, Jesus, por ordem que dá ao Padre, repete o grande milagre da transformação do pão no corpo dele, para alimentar, não é para fazer negócio e ficar no sacrário, mas para distribuir ao povo. De 1.000 pessoas, repito, como exemplo, quantas pessoas presentes recebem o corpo de Cristo quando na multiplicação dos pães 5.000 pessoas, todo mundo comeu? Será que as 1.000 pessoas que estão na igreja comungam com o corpo de Cristo? Não. Por quê? Não sabemos. Por ignorância, por omissão, porque estão em pecado grave e não podem comungar, ou porque estão numa situação conjugal irregular e não podem comungar, ou porque nem acreditam na Eucaristia, ou porque ainda não fizeram primeira comunhão e têm, por exemplo, ontem terminamos o curso de noivos, 32 casais. Perguntei, quantos de vocês não fizeram a primeira comunhão? Vários levantaram a mão.
vão casar daqui a pouco, não fizeram ainda a primeira comunhão. É uma lástima numa sociedade católica tradicional. Por isso que os pais nunca se preocuparam de colocar as crianças no catecismo, preparando para a primeira comunhão. E se houve um descuido dele, possível que estes jovens, agora têm 30 anos, em 30 anos de vida, nunca se preocuparam de procurar a igreja alguém para receber o corpo de Cristo, que Jesus quer doar, porque quer doar a vida dele, a vida eterna. E a gente vive tranquilo, sem nunca se preocupar. E é lastimável esta situação. Denota ignorância, omissão, desleixo. Mas é necessário sacudir para que todo mundo saiba o pensamento de Jesus, não a ordem da igreja. A igreja não faz nada de novo. A igreja só fala em nome de Jesus. A igreja obedece a Jesus. A igreja, como mãe dos batizados e batizada, claro que se preocupa em nome de Deus de proporcionar aos próprios filhos e filhas o necessário para que não lhes falte a vida divina pela qual Jesus os chamou, os batizou, os santificou, mas em vista de conviver com Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, aproveitando deste evangelho da multiplicação dos pães, você que está ouvindo, nas próprias casas, faça uma sindicância. Quantos da minha família ainda não fizeram a primeira comunhão? E se fizeram, talvez fizeram a primeira comunhão e foi a última. Nunca mais se confessaram, nunca mais se comungaram. É uma omissão gravíssima, é uma perda gravíssima. Não sabem o que estão perdendo e vão morrer. Como se apresenta aquele Jesus? Quero ser acolhido por Jesus. Mas você, ao longo de toda a vida, nunca acolheu a Ele. Mas todo mundo quer ir para o céu. E Jesus não cobra dinheiro. Ninguém deve pagar para poder comungar. É tudo de graça. Então é necessário sacudir esta nossa preguiça espiritual, omissão gravíssima. A gente se preocupa do pão material, dos bens materiais, mas não coloca nenhuma preocupação do bem da própria alma, não é a alma do outro, a minha, que é única no mundo. É com esta alma que você vai se apresentar a Jesus se morrer. O corpo vai no cemitério, mas a alma vai lá. E a alma vai no céu, vivendo ao lado da igreja, junto com os cristãos e católicos, em famílias católicas, vivendo sempre num contexto mariano, como é a cidade de Belém, sem nunca se preocupar de receber a Jesus. É claro que, morto, a alma vai querer entrar no céu, mas vai topar com esta dificuldade, que nunca se preocupou de acolher a Jesus. E Jesus de graça quer ser recebido. Está aqui não para ficar lá dormindo no sacrário, está aqui para se doar, para Ele comunicar a vida que recebeu do Pai, por ordem do Pai, para alimentar os filhos e as filhas do Pai através do batismo. Pensemos sobre este aspecto e tomemos alguma providência cabível para as crianças, adolescentes, os adultos que talvez estão omissos e vivendo tranquilos, sem a presença de Jesus, mas a situação é grave. Não podemos assistir a isto com tranquilidade, esta passividade. É necessário tomar a devida providência. Se for necessário, pai e mãe, irmão mais velho, etc., que estão adiantados, têm de se transformar em catequistas dos próprios membros da família, para que eles não percam. Não é uma obrigação, é uma necessidade
é um benefício que ele vai receber, não é um favor que está fazendo à igreja, ao Padre ou a Jesus que não precisa. É um benefício que está perdendo. É o único verdadeiro benefício que não pode perder, porque isto prepara para a vida eterna. Quem comer do meu corpo receberá a vida eterna e eu ressuscitarei. Pensemos e tomemos a devida providência. Que Nossa Senhora das Neves, que está fazendo a festa hoje, ilumine a cabeça, a consciência dos pais, das mães, dos filhos mais adultos, para que se tomem a devida providência neste sentido também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.